Olá, pessoal! Bem-vindos ao módulo 11, aula 4. Banco de dados. E agora a gente vai dar continuidade à aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E o que a gente vai falar, basicamente? Como é que a gente pode visualizar o conteúdo de uma determinada tabela que está no nosso banco de dados? Então, na aula passada, nas aulas anteriores, a gente aprendeu a criar o arquivo relativo ao banco de dados, criar uma tabela e inserir nessa tabela um registro. Então, agora a gente vai mostrar o conteúdo dessa tabela. Como é que a gente pode visualizar, como é que a gente pode fazer, tá? Então, pessoal, aqui eu já estou aberto com o meu Google Colab. Esse Google Colab vai estar na descrição do vídeo. Todos os materiais que a gente usa estão disponibilizados não só na descrição do vídeo, mas no site que a gente tem lá do Python para Todos, tá? E isso também está na descrição do vídeo, o link lá para o site. Então a gente já tem aqui uma série de códigos, que foi o que eu mencionei, né? De criar banco de dados, criar a tabela, inserir registro. Então agora a gente vai colocar um pouquinho mais de coisa nesse código. Lembrando aí que você pode copiar e colar. Você pode abrir o link, copiar o código e passar para o seu Google Colab, tá? E pode ver as aulas anteriores para entender um pouquinho melhor esse processo. Bom, aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uso do que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é basicamente o seguinte: esse código aqui que a gente aprendeu da aula passada, a gente vai reutilizar, só que a gente não vai fazer igual, tá? Então, o que a gente já viu que tem em comum, né? Sempre a gente precisa abrir a conexão com o banco de dados, que é estabelecer a conexão com o arquivo que está associado ao banco de dados, criar uma variável cursor para poder executar comandos da linguagem SQL, e aqui você tem exatamente a linha onde você vai executar esses comandos, tá? Então, esse execute agora ele vai ficar um pouquinho diferente, tá certo? Então, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar o seguinte, ó, vou selecionar, vamos dar uma olhadinha com o destaque, ó, vou selecionar, select, asterisco, ou seja, vou selecionar tudo, né? Quando eu ponho asterisco é tudo, tá? From, aí o nome da tabela é store, tá? Então eu vou abrir esse arquivo Light1, eu já sei que tem uma tabela store, e eu quero ver tudo que tem dentro dessa tabela. E aí uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, eu vou botar rows, tá? É uma variável rows, core fetch all. E aí com isso, pessoal, eu vou conseguir pegar tudo que tem dentro dessa tabela, vou passar para essa variável rows, vou fechar, tá? Aqui, vou dar um fechamento ali, e agora eu vou mandar imprimir rows. Não sei se você reparou, pessoal, mas nesse momento é legal ver que você não precisou dar um commit, porque o commit é quando você faz alguma coisa que altera a estrutura do seu banco de dados, inserindo valores, ou inserindo tabelas, criando tabelas, ou deletando valores, e aí você tem que dar o commit no banco de dados. Aqui eu não fiz commit porque eu estou extraindo uma informação de uma tabela da tabela store e vou imprimir. Então vamos rodar agora aqui, ó. Vou botar para rodar com vocês. Tá vendo? Ó? Então isso aqui é o que a gente tinha inserido e ele forneceu para a gente os dados, tá? Reconheço, pessoal, que isso é horrível para você enxergar. É pavoroso, vamos falar a verdade, tá? Só que, felizmente, tem um jeito melhor para você visualizar o que está dentro da tabela, tá? Então, esse jeito melhor eu vou mostrar na próxima aula. Eu fiz essa aula bem curtinha, só para explicar esse pedacinho do código, para ficar uma aula bem dinâmica. Então, agradeço demais a atenção de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que esse conteúdo fique disponível para mais pessoas. E na próxima aula eu vou mostrar um jeito muito melhor do que esse aí que a gente estava vendo agora há pouco. Ó. Esse horrível, meu Deus, como horrível, para enxergar os dados de uma tabela de um banco de dados, tá? No caso do SQLite 3. Obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!